Hoje, os livros infantis seguem a lógica do entretenimento rápido. Tramas simples, linguagens e personagens rasos, imagens caóticas. Diante de tantas opções de livros nas prateleiras, é natural que a gente se sinta perdido. São livros coloridos, engraçados, personagens curiosos, capas chamativas. Mas em meio a tanta variedade, surge a pergunta: quais desses livros realmente formam a alma da criança? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Priscila, orientadora familiar, e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas práticas para você escolher um bom livro infantil. Precisamos ter em mente que nem todo livro educa. Alguns apenas entretêm, outros até confundem. Embora o entretenimento ele tenha o seu lugar, ele nunca deve ocupar o espaço da formação interior. A educação clássica ela nos ensina que um bom livro é aquele que eleva, que forma o gosto, que desperta o senso moral e o amor pelo verdadeiro e pelo belo. É aquele que, ao ser fechado, deixa uma marca boa no coração. Um bom livro é aquele que a criança termina diferente de como começou. Mais sensível, mais reflexiva, mais humana. Esses livros são como sementes. Talvez a gente não veja o fruto imediatamente, mas eles vão florescer em bons pensamentos, em sentimentos nobres, em ações virtuosas. E para te ajudar a fazer boas escolhas, eu separei 5 dicas práticas que podem guiar você nessa jornada. Primeira dica: escolha histórias que elevam, não que rebaixam. O primeiro critério é o mais importante. Procure histórias que elevam a alma da criança. Livros que mostram a beleza das virtudes: coragem, obediência, bondade, lealdade, humildade. Histórias que inspiram e despertam a admiração pelo bem. Evite, sempre que possível, livros que tratam o erro como engraçado, que zombam da autoridade dos pais, ou que ridicularizam o que é bom e verdadeiro. Parece até inofensivo, mas esse tipo de humor, repetido ao longo da infância, deseduca o coração. A criança aprende, sem perceber, a rir do que deveria respeitar e a considerar careta aquilo que é nobre. Um bom livro, ao contrário, ele mostra que o bem pode ser alegre, forte e luminoso. Ele forma o olhar da criança para enxergar que a virtude é bela e desejável. Segunda dica: personagens que enfrentam desafios reais. Toda boa história traz conflito, porque é no confronto entre o bem e o mal que se revelam as virtudes. A criança ela cresce interiormente quando vê um personagem que sofre, que luta, que vence o mal com coragem e perseverança. Essas histórias ensinam que o bem exige esforço, que nem tudo é fácil e que vale a pena escolher o certo, mesmo quando é difícil. Elas mostram que cair faz parte, mas que levantar é possível e necessário. Ao acompanhar o caminho de um herói, a criança aprende silenciosamente que a vida tem sentido, que as dores podem ensinar e que a vitória verdadeira é aquela conquistada dentro da alma. É por isso que contos de fadas, fábulas, mitos são tão importantes. Eles comunicam de forma simbólica verdades morais profundas. Mesmo sem perceber, a criança aprende sobre justiça, sacrifício, amizade e amor. Terceira dica: valorize a linguagem rica e bem construída. As palavras formam o pensamento. E a criança aprende a pensar bem quando ouve e lê boas palavras. Por isso, ainda que o livro seja simples, a linguagem precisa ser bela, clara e respeitosa. Um texto bem escrito educa o ouvido, o raciocínio e a sensibilidade. Evite livros que infantilizam demais a fala, que usam gírias ou expressões vulgares. Isso não aproxima, apenas empobrece o vocabulário.
A criança ela é capaz de entender muito mais do que imaginamos, desde que a linguagem seja natural e viva. Um bom autor fala com a criança sem tratá-la como tola. E é assim que a leitura se torna uma escola da linguagem e do pensamento. Ler é, em certo sentido, aprender a ver o mundo através de palavras bem escolhidas. Quando a criança ela cresce cercada de frases belas, o seu próprio modo de pensar se torna mais ordenado e luminoso. Quarta dica: dê atenção às imagens. Elas devem encantar, não confundir. Na infância, as imagens falam tanto quanto as palavras. Elas educam o olhar e moldam o gosto. Por isso, as ilustrações de um bom livro devem ser harmoniosas, equilibradas, coerentes com a realidade. Mesmo que sejam fantasiosas, devem manter um sentido de proporção e de beleza. Evite livros com desenhos caóticos, cores gritantes ou personagens caricatos em excesso. Esse tipo de figura confunde o olhar e acostuma a mente com o feio. A criança deve ser cercada por imagens que despertem calma, ordem, encantamento. A arte educa antes mesmo que a razão compreenda. Um olhar treinado para o belo se estenderá mais tarde à vida, à moral, à maneira de se vestir e até o modo de falar. Por isso, ao escolher um livro, observe também as ilustrações. Elas comunicam muito sobre a alma de quem o escreveu. Quinta dica: busque a tradição e o legado cultural. Por fim, prefira livros que carregam a herança da humanidade. Grandes clássicos, fábulas, contos de fadas, mitos, parábolas. Essas histórias sobreviveram aos séculos porque trazem verdades universais. Não importa se foram escritas há 100 ou 1000 anos, elas falam diretamente à alma humana. O tempo não as envelhece, porque tratam de temas eternos. O bem, o mal, a coragem, o medo, o amor, a esperança. Essas obras oferecem à criança uma base sólida de imaginação e de moral. E ao contrário do que muitos pensam, elas não são velhas demais, são perenes. São elas que ajudam a formar raízes culturais profundas, sem as quais a mente moderna se perde em modas passageiras, em discursos rasos. Por isso, desconfie dos livros que zombam da autoridade, que banalizam o erro ou reduzem tudo a ideologias do momento. Eles não libertam, apenas confundem e fragmentam o olhar da criança. A pedidos, no próximo vídeo eu deixarei algumas sugestões de livros infantis. Então, se este conteúdo te interessa, já se inscreva no canal. Ler é muito mais do que acumular histórias. Ler é formar o interior. O hábito da leitura não nasce na carteira escolar, ela nasce no colo. É ali, na voz amorosa de um pai ou de uma mãe, que o livro se torna um abrigo. Mesmo que a criança já saiba ler sozinha, continue lendo para ela. A leitura em voz alta cria vínculo e segurança emocional, ensina o ritmo e a beleza da língua, alimenta a imaginação e fortalece o raciocínio. Mais do que isso, ensina a amar boas histórias. E não se preocupe com a quantidade, mas com a constância. 10 minutos por dia, lidos com afeto, valem mais do que 1 hora de distração. Repita os livros que ela ama. As crianças amam a repetição. E é justamente assim que o belo se grava no coração. A cada leitura, ela entende um pouco mais, percebe novos detalhes e o livro vai se tornando um amigo. Escolher bons livros é um ato de amor e de responsabilidade. Um bom livro não apenas distrai, ele forma a alma. Ele desperta o senso de dever, o gosto pela verdade e o desejo do bem. Cada história que a criança lê ou ouve vai moldando o seu olhar sobre o mundo.
Por isso, o livro que você coloca nas mãos do seu filho é uma semente de moral e espiritual. Plante com cuidado, cultive com presença e regue todos os dias com o seu exemplo. A leitura, quando bem orientada, forma não apenas leitores, mas seres humanos mais sábios e mais virtuosos. Se este conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com outros pais que desejam formar filhos que amam o que vale a pena ser amado. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.